Então, o que você faria se fizesse parte de um casamento entre uma poderosa bruxa e um belo dragão? Finalmente, continuando de onde paramos, na casa do casal Rose e Nick, o Logan informa para sua mestra que tudo já foi planejado e não tem mais nada a fazer. A Rose agradece pela ajuda da bruxa, dizendo que terminaram tudo mais rápido graças à sua ajuda. A Wendy fala que não precisam agradecer, já que quem fez o trabalho duro foi a sua carteira. Agora o casal está mais aliviado, porque não precisam se preocupar muito com o quanto vai custar a celebração. A Rose fala para seu noivo que agora precisam se esforçar para serem promovidos, e o Aiden ri da situação. Agora que tudo foi resolvido, ele oferece biscoitos caseiros para todos que ficam babando com os docinhos. A Wendy fala que o casório ainda está modesto. O quão grande ela tinha planejado esse negócio, hein? Wendy conta que ela tinha se preparado para 5 dias de evento, e o casal fica em choque, falando que o casamento deles não era para ser uma celebração pública, e inclusive já está muito maior do que eles tinham imaginado. A Wendy começa a dizer que ainda estava muito simples, e ao olhar para a lista da organização, vê que todas as suas sugestões foram riscadas. Parece que ela não sabe organizar bem uma festa, hein? Wendy pergunta para Rose quais serão os 4 itens da sorte que ela vai usar naquele dia especial. Isso é uma espécie de tradição, sabe? E a noiva já planejou tudo. Vai usar um véu de sua falecida mãe como algo velho, um sapato dado pelo Wendy como algo novo, um bracelete emprestado de sua amiga e, por fim, o colar de safira azul que seu irmão lhe deu como um presente. O Logan sugere que agora aproveitem suas férias antes do casamento, mas a Wendy levanta sem reação, indignada por não ter nada para ela planejar a mais. Os ajudantes riem dela e já entraram no consenso de que a mestra é completamente viciada em trabalhar. O que será que ela vai fazer da vida nas férias, já que não parece saber o que fazer com tanto tempo livre devido ao fato de nunca ter tirado férias na vida? A Wendy sabe que ela só age assim porque o trabalho é seu principal hobby e alegria. O Aiden se aproxima oferecendo chá para a bruxa, que aceita. Assim que ele vai servi-la, os ajudantes olham para aquilo com cara de quem sabe o que está acontecendo. Então, a Rose começa a perguntar sobre os dois, mas é interrompida pela Wendy, que levanta desconversando e dizendo que eles precisam ir, pois têm um compromisso. Literalmente do nada, hein? Eles saem fechando a porta sem dar explicações, e lá fora, a Wendy fala que nunca admitiria a relação dos dois com tanta facilidade. Ela não quer manter nada em segredo, mas ainda não está pronta para contar a verdade. Tem uma diferença entre contar com pressão e sem. A Wendy então sorri e diz que estava esquecendo de fazer algo de extrema importância. Yes! Eles vão até a sala do Shakima, que sorri animado por ver os dois, apesar do Aiden estar super desanimado com o encontro claramente. Ele manda os dois entrarem e fala para Wendy levar seu cachorrinho com ela. O Aiden o cumprimenta de forma respeitosa e o mestre ri por ser nomeado com um título honrado pelo dragão. Ele fala que não vai precisar se tornar um caçador de dragões por hora, e a Wendy sorri, se lembrando da promessa do mestre de capotá-la como humana se fosse da sua vontade. Ela sabe que ele honraria aquela promessa até o dia em que desaparecesse, e foi graças àquilo que ela conseguiu se entender com seu noivo. Shakima faz carinho na cabeça da mulher e pergunta o que ela planeja fazer com seus 3 meses de férias. Tá na cara que ele quer botar ela para trabalhar para ele, apesar de dizer que a menina deveria descansar. A Wendy pergunta por qual tarefa ela deveria começar para ajudar o mestre, e Shakima diz que primeiramente ela precisa sair da sala, já que ele vai conversar com o Aiden em particular. A bruxa fica em choque, mas o mago precisa conversar com o dragão que fez sua preciosa aluna chorar. Ele diz que não vai machucá-lo, mas ela não consegue não ficar preocupada. O Aiden diz que está tudo bem, já que ele não vai aceitar nada calado. Isso vai ser um caos. Assim que a bruxa sai da sala, o mestre Shakima usa seu cajado e o bate no chão, ativando uma barreira mágica para impedir que sons passem para o exterior da sala. O Aiden fala que aquilo é meio exagerado. O mestre fala que agora ele está falando sem educação, já que a bruxa não está por perto. O Aiden questiona o que ele quer, mas o Shakima não quer nada, apenas ver quem ele é realmente.
já que na frente da noiva ele continuaria fingindo. Ele chama o dragão para se sentar e afirma que o menino está pensando em quebrar a barreira para se juntar a Wendy, mas adverte que ela não vai gostar nada daquilo, hein? Ele é um vai astuto. O Aiden se senta e tá na cara que ele é o próprio estereotipo do dragão negro arrogante e caprichoso. Shakima deixa claro que não tem nada a dizer a um filhote que fez a sua querida aluna chorar e fala que a Wendy é como uma neta para ele. O Aiden manda ele ficar quieto, já que mal está aguentando a vontade de bater no véio. Shakima não se abala. A bruxa nunca o perdoaria se tocasse nele. Afinal, Wendy ama muito seu mestre. Ele nunca tentaria controlar a vida dela, mas não perdoará quem tentar atrapalhá-la. Wendy é sua preciosa aluna e vai chegar muito mais longe do que ele foi. O Aiden pergunta se era só aquilo que ele queria falar, e o Shakima fala que o Aiden está desconfortável e mesmo assim se contém, deve amar mesmo muito Wendy. Se eu não amasse, você já estava no chão. Apesar de ser sua favorita, Shakima tem vários alunos e todos são importantes para ele. Como ele poderia negar o pedido de um aluno querido, né? Nesse momento, o Aiden se levanta, percebendo que tudo não passava de uma armadilha para afastá-lo da bruxa. Assim, ela reencontraria seu primeiro amor por quem se apaixonou. Aiden não pode deixar aquilo acontecer. Ele quer que a bruxa apenas seja dele. Ele quer segurá-la. Afinal, Wendy é sua... O que ela é mesmo? Ele não está forçando aquela relação? Wendy só ficou com ele por pena e não conseguiu dizer não quando ele implorou. Só agora a bruxa começou a gostar dele, mas ainda não o ama. Ele não pode abrir a porta e quebrar a barreira, porque isso irritaria a menina. Ele não pode desapontá-la novamente, porque não pode perder a bruxa. Ele não quer ser amado, apenas não quer ser odiado. Shakima nota que aquele amor do dragão é verdadeiro, mas infantil, e pode gerar catástrofes. Será que o dragão vai conquistar o amor da bruxa? A Wendy percebeu assim que saiu da sala a barreira mágica colocada por seu mestre e se pergunta o que diabos eles estariam falando, mas está calma, porque pode perguntar tudo ao noivo mais tarde, já que ele não vai mentir. Para acabar com a saudade, ela decide ir ao laboratório. Saudade porque eu não sei, só faz 5 dias que ela saiu de lá. Ela vê que está tudo vazio e silencioso, e após passar a mão em alguns livros, ela nota a silhueta de um homem e fica em choque, porque poderia reconhecer ele de longe. O homem se vira e diante dela está o príncipe de Mordana, o homem por quem ela ansiava e se casou na sua frente 3 meses atrás. Ali está Cain Weaverwood, herdeiro do trono. Eu achei ele feio. Olhando para ele, a Wendy entende que aquilo tudo é obra do mestre Shakima, que deve ter percebido o fato de Wendy estar evitando Cain. Nesse momento, o que mais a está incomodando é o fato do coração de Aiden ter se acalmado no instante que colocou os olhos no Cain, como se ele estivesse se esforçando muito para não atrapalhar, mas isso só serve para deixar ela mais preocupada com aquele tolinho. O loiro feio diz que apesar de ter vindo ali para ver ela, a menina não está muito interessada, já que estava pensando em outra coisa, e aquilo dói. Wendy diz que apenas achava que ele estava ocupado, e realmente ele estava, mas não gostou de ter suas cartas ignoradas por 3 meses. A bruxa usa a desculpa de estar muito ocupada com o trabalho, mas o príncipe não entende como ela estaria tão atarefada que não poderia dizer oi a um amigo. Quando ela entrou de férias, ele achou que seria visitado, mas isso não aconteceu. Então ele recorreu ao mestre Shakima. Ele bagunça seus cabelos carinhosamente e diz que nunca estaria ocupado demais para passar tempo com sua melhor amiga. Ele estava solitário por não haver desde o casamento. Olha a cara de sofrimento que a amiga faz. Ela vê o sorriso do Cain e lembra que sempre amou aquela expressão, pois antes, não importa o quão frio ele fosse com os outros, ele sempre era legal e gentil com Wendy, a fazendo-se sentir especial. E foi graças à presença do menino em sua vida, como seu colega e único amigo, que ela pôde passar pela infância. E foi graças àquilo também que ela já foi completamente apaixonada por ele. Agora estamos no ano 200 e o mestre Shakima está apresentando pela primeira vez a Wendy e o Cain,
que vão ser colegas de estudo. A bruxinha entende que ele nasceu com uma coroa por ser filho do rei, notando seus traços físicos, como o cabelo dourado e o azul profundo dos olhos. Ele tem tudo que ela não tem. Será que é aquilo que chamam de perfeito? Perfeita, essa coisa feia? O Caim chama ela de pirralha e diz que não acredita que Shakima a aceitou como aluna, debochando da menina. No começo os dois brigavam que nem gato e cão, mas com o tempo entenderam que iriam precisar se entender para estudar unidos, mesmo depois de uma briga feia. Agora, dois fulaninhos estão falando mal da Wendy Blanchett, que só se tornou aluna de Shakima por pura pena e ainda por cima está estudando com o príncipe. Por culpa dela, segundo eles, o Shakima teve de aceitar ensinar o Caim também, coisa que antes ele não queria fazer. Aquilo é tudo incômodo, mas quando a fulaninha vai criticar mais a bruxa, a Wendy taca água direto nos dois e os deixa ensopados. Ela diz que se tem algum problema com ela, deveriam a enfrentar e mostrará o motivo do mestre Shakimar ter a escolhido como sua aluna. Ela cria uma runa mágica com facilidade, deixando os dois almofadinhas chocados. Depois de chamá-la de monstro, eles correm e a Wendy fica novamente sozinha. Ela quase chora, mas se contém, ficando com uma expressão neutra. Enquanto isso, Caim observou tudo. Mais tarde, Wendy estava sentada no telhado da torre sozinha, até que Caim se aproxima e pergunta o que ela estava fazendo. Como sempre, ela é grossa, e assim que o menino se senta ao seu lado, fala que é por aquele motivo que ninguém gosta de ficar perto dela. A menina ameaça bater nele, é daquilo que ele tá falando. A bruxinha se levanta e diz que não age assim porque quer. Não importa que ela seja uma boa pessoa, os outros sempre vão acusá-la de ser falsa pelas costas. Já que vão falar coisas maldosas dela de qualquer jeito, ela vai agir da forma que quiser. O Caim rebate dizendo que apesar de ameaçar, nunca viu ela usando um feitiço neles. Mas a Wendy explica que se fizesse isso, eles capotariam. O príncipe ri e fala que ela é mais coração mole do que pensava, e depois a puxa dali, segurando-a pela mão. Diante dos questionamentos da menina, ele fala que vão ensinar para os almofadinhas quem manda de verdade para que nunca mais mexam com a pessoa errada. Foi a partir daquele momento que a Wendy começou a abrir seu coração para Caim naturalmente. No começo ele chutava as pessoas que falavam mal dela, e assim que ela entrou na brincadeira, eles começaram a bagunçar os quartos dos bulinadores e até destruir os objetos mágicos deles. Ao longo do tempo, os dois ficaram conhecidos como uma dupla de encrenqueiros imparáveis e inseparáveis. Voltando ao laboratório, Wendy pensa que realmente eles se divertiram muito quando crianças, mas ainda se questiona do porquê ele a ajudou naquela época. O príncipe chama a atenção da bruxa e diz que ela não ouviu o que ele falou. Ela pede desculpas, pois estava lembrando da época em que eram adolescentes, e realmente faz muito tempo que ele não vem na Torre Mágica. O Caim concorda e diz que seu único arrependimento é ter saído dali sem colocar fogo na barba de um certo fulaninho, que aliás agora é chefe da divisão de armas. Por isso, ele se arrepende de não ter feito nada no passado. O Caim pergunta se o menino ainda subestima a bruxa. E ele não faz mais isso, só que não admite a competência da Wendy e implica com ela às vezes. O príncipe pergunta se deveria resolver aquilo, mas a bruxa nega, fazendo uma brincadeira. Os dois riem com naturalidade, e Wendy pensa que não se lembrava da última vez que tinha conversado à vontade com Caim. Ela estava paranoica antes, escolhendo bem o que falar em cada palavra para que ele não percebesse seus sentimentos. Ela nunca imaginou que ficaria distraída falando com ele e que poderia encará-lo sem sentir seu coração doer. O Caim fala que ela parece bem e está feliz por ter se casado. Ele não está se exibindo, está mais para estar fechando um ciclo e o concluindo. Wendy não entende o que ele quis dizer e o Caim bagunça seus cabelos. Ela pede para ele não tratá-la como um irmão mais velho, mas ele fala que aquilo é a única coisa da qual não pode desistir, levando em conta os sacrifícios que fez para chegar em sua posição. Se despede saindo, então Wendy se levanta. Mesmo que atrasado, ela finalmente o parabeniza pelo casamento e não consegue acreditar no quão fácil foi falar aquilo. O príncipe fica alguns segundos em silêncio, tanto que a bruxa até estranha, e depois se vira agradecendo sério e dizendo que da próxima vez ela precisa ir visitá-lo.
aproveitando-lhe também a ameaça. Não pode mais dar vácuo nas cartas dele, hein? Assim que eles se despedem, Wendy chama Aiden de seu esconderijo. Imediatamente o dragão surge e abraça a bruxa intensamente. Depois de acalmá-lo, a Wendy pergunta se ele estava sentindo ciúmes, e o mago fala que queria levá-la dali com ele, mas não pôde fazer aquilo porque temia ser odiado. A bruxa fica séria e fala que se o odiasse, não estaria ali com ele. Ela limpa suas lágrimas e diz que apesar de não poder dizer ainda que o ama, no momento ele é a pessoa favorita dela no mundo inteiro. E ela tem certeza disso agora, porque claramente seu amor por Caim mudou. O Aiden chora e diz que ama a bruxa de verdade. Ela sorri e o abraça, agradecendo por tudo. E aí, o que será que vai acontecer em seguida? Será que saberemos em breve? Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem um like e compartilhem. E sayonara!